Oi, meu nome é Julia e hoje nós vamos falar sobre Lego Scooby-Doo Hollywood Assombrada. Então, bora começar o vídeo. Bom, o filme começa num lugar parecendo cinema e o segurança se assusta com um gatinho, mas tinha um fantasma lá também. Agora o filme corta para o Salsicha e um farol servindo de isca para atrair zumbi para uma armadilha. Salsicha quer se recusar a comer os biscoitos Scooby, porque toda vez que eles aceitam, eles viram iscas. Então eles são perseguidos pelo monstro marinho até a parte de cima do farol, mas eles conseguem fugir e param dentro de um jet ski. Mas o monstro segue eles até a água e são eles que acabam parando na armadilha do Fred. Novidade. Mas eles caem em cima do monstro capturando. Eles os emboscaram sendo o zelador do farol, mas era outra máscara e o fantasma na verdade era uma mulher. Já não gostei. Odeio esse negócio de tirar a máscara de uma pessoa e tirar outra máscara de outra pessoa. Daffy oferece biscoitos Scooby pra Salsicha e ele se recusa, deixando todo mundo muito confuso. Então eles vão para uma hamburgueria e lá eles encontram um cara que fala que aqueles hambúrgueres que eles comeram era para uma competição. E ele era o Walt. Salsicha fala que eles voltam a fazer mais hambúrgueres se eles competirem também. Só que os outros competidores vão embora e Salsicha e Scooby ganham a competição. E nisso eles ganham uma viagem para Hollywood. Então o filme corta para a abertura com uma música muito ruim, que eu só queria que acabasse logo. E o cara cantando parecia que estava desafinado. Eles chegam em Hollywood para uma visita guiada nos estúdios Brickton. E Daphne tá bastante empolgada. E lá eles são recepcionados por um cara e ele fala que tem coisas sinistras acontecendo. E esse cara era o mesmo cara que apareceu no início do filme. Então eles vão dar um passeio de carro pelos estúdios e esse guia se chama Junior, só que ele também era o segurança. Resumindo, ele fazia vários trabalhos por lá. O estúdio estava num momento difícil. Então Chet Brickton aparece e ele era um famoso produtor de cinema, dono do estúdio. Só que ele tinha outro convidado, um convidado mais especial que é o Mistério S.A. para o Junior poder fazer um passeio. E ele era o Actus Fink. E o Junior tenta a todo momento falar que não existe monstro por lá. Então o passeio começa e o Junior se desdobra em dois para fazer o seu trabalho. E eles passam por uma monstrão onde se passa um filme de zumbi e depois vão para um galpão e o Junior continua falando que não tem monstro nenhum ali. Só que o carro que eles estão começa a falhar e as luzes se apagam. E do nada o Junior aparece com uma lanterna. Então o Fink começa a ficar com medo e vai embora. Só que os outros ficam para esperar o Junior ligar o carro. Então aparece um fantasma em cima de um cavalo com uma cabeça de abóbora. Eles fogem no carro que volta a funcionar e Fred acaba tendo uma ideia. Ele ilumina o galpão e o fantasma vai embora. Fink aparece novamente falando que queria reclamar do passeio com o Chet, mas o lugar é um labirinto e ele não conseguiu chegar lá. Bom, se você tá gostando do vídeo até aqui, pensa em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. E Fred fala que eles têm mistérios nas mãos. Chet e Fink conversam sobre Chet vender os estúdios para Fink, bem abaixo do valor. Aí eu tipo, nossa, quem será que é o fantasma? E Fink não quer mais a compra porque não tem como lucrar em um terreno abandonado. Então os outros descobrem sobre a venda e o Junior fala para eles voltarem a fazer filmes de terror como antigamente. Mas Fink conta que ninguém mais quer ver esse tipo de filme. E obviamente o Junior fica pistola com isso. Então o Fink mostra o filme sobre o estúdio para o Mistério S.A. E o Boris Karnak era o rosto por trás dos fantasmas que faziam sucesso nos filmes. Ele conseguia fazer o papel de qualquer monstro. Mas depois que ele faleceu, não conseguiram mais fazer nenhum sucesso. Então a Adriela Diabolik, que é uma apresentadora de TV, aparece. Ela fazia comentários em filmes de terror. E ela fala que a maldição é real. E acha que o espírito do Boris voltou para assombrar os estúdios como a forma de suas criações mais famosas. E Fink não acredita na maldição. E já tinha aparecido outros monstros. E por isso que tem várias câmeras de segurança agora por todo lado. Então ele mostra as gravações que conseguiram nos últimos meses para o Mistério S.A. dos outros fantasmas. Então ele aceita a ajuda deles para poder desvendar o mistério. E agora eles estavam filmando um filme chamado Corações em Paris, que era uma comédia romântica. E Daphne fica entusiasmada querendo participar do filme. O filme conta a história comovente e engraçada de duas pessoas diferentes que se conhecem de um jeito ridículo e depois de alguns mal entendidos descobrem que se amam. Salsicha e Scooby veem a comida no set e vão devorar. Só que do nada aparece um cavalo lá, só que é da cena. Só que tudo é destruído quando o cavaleiro sem cabeça aparece. E o Junior ama a situação porque parece um filme de terror. E o fantasma agora segue ele, mas ele consegue fugir. Então o elenco do filme vai todo embora depois da confusão do fantasma. Então o Fink precisa de um novo elenco, e a Mistério S.A. vai fazer o filme. Fink quer o Salsicha como personagem principal, e obviamente a Daphne quase morre do coração depois que descobre isso. E ele aceita participar se eles pararem de oferecer biscoitos Scooby. E a atriz principal vai ser a Adriela. Então eles começam a gravar com a Daphne sendo apenas uma figurante. Mas as cenas saem todas esquisitas porque a Daphne fica a todo momento tentando aparecer.
acontecer. Até que eles erram tanto a cena que a Daphne é cortada. Então aparece uma múmia lá pra estragar tudo e o set é todo destruído. Até o Chet aparece por lá pra fugir da múmia. E é aqui eu tava achando que minha teoria cai por terra. Então a Adriela leva a Daphne até o camarim dela. E a Daphne solta que sonhou em ser uma estrela de Hollywood há 3 dias, desde que eles ganharam a viagem. Então a Adriela dá uma dica sobre atuação, até que a Daphne quebra o camarim todo. E o Fred tá obcecado com o filme agora que ele é o diretor. Mas o set estava todo destruído e a múmia havia fugido. Só que a câmera estava intacta. E a Velma quer descobrir porque o fantasma quer acabar com o filme. Salsicha e Scooby brincam usando os figurinos do filme até que o Júnior aparece por lá. E o Fred e a Velma encontram pegadas que levam até o escritório do Chet. E eles se escondem e veem Chet e Fink saindo de lá de dentro. E o Fred tem uma ideia de como consertar o filme. Ele reúne todos e conta a sua ideia, que não era o filme ser mais uma comédia romântica. Então eles voltam a gravar o filme de forma diferente e o Salsicha precisa fazer uma cena bem perigosa. Só que o Scooby é o dublê. Então o fantasma aparece por lá de novo enquanto o Scooby estava pilotando um avião. E dessa vez esse fantasma é um zumbi. Eis que começa a cena de perseguição e agora aparece o Cavaleiro Sem Cabeça. E o set é todo destruído novamente e o zumbi foge. Só que dessa vez a câmera foi quebrada e o filme do Fred foi perdido. Agora o Fred quer solucionar o mistério e o Fink quer fazer o Chet assinar logo os papéis de venda do estúdio. Então ele assina e o Júnior sai correndo chorando. O Fink quer demolir o estúdio. Então a Vel menciona os dois fantasmas que eles viram ao mesmo tempo. Então ela fala para o Fred continuar o filme dele para poder ser uma armadilha. Então as iscas vão ser novamente Salsicha e Scooby. Então tem uma música muito ruim mostrando eles fazendo a armadilha para o fantasma. Enquanto isso o Fink tá olhando tudo com o binóculo do prédio. E o zumbi volta e começa a seguir Salsicha e Scooby. Só que do nada o Cavaleiro Sem Cabeça aparece na frente dele porque ele tinha usado uma gravação do áudio para atrair os dois até lá. Então o Cavaleiro segue a Velma enquanto o zumbi segue Salsicha e Scooby. Então tem outra cena de perseguição e o Cavaleiro Sem Cabeça é capturado. E logo depois o zumbi também. E como esperado, minha teoria estava certa de que o Cavaleiro Sem Cabeça era o Fink. E ele só queria comprar os estúdios com o valor mais abaixo. Então a compra do estúdio foi anulada. O zumbi também, surpreendendo ao total de 0 pessoas, era o Júnior. Ele queria garantir que o filme fosse gravado do jeito que ele queria. Num caso, um filme de terror. E ele odeia o programa da Adriela porque ela interrompe os filmes para ridicularizar eles. E o Júnior era filho do Boris. Ok, essa me pegou desprevenida. E eles não tinham mais as gravações do Fred, mas tinham as gravações da câmera de segurança. Então eles usam para fazer um filme de terror. Isso leva o estúdio a sair da falência e o filme é um grande sucesso, aparecendo até mesmo a estreia dele. E o Fred não quer mais ser diretor de filme depois disso, e a Daphne também quer continuar sendo detetive. Já o Salsicha e Scooby aparecem voando no avião, e eles voltam a aceitar biscoitos Scooby. Bom, assim, eu já fui com uma vontade para assistir o filme, já que eu não gosto muito de Lego. Não vou dizer que o filme me surpreendeu porque foi longe disso. O mistério estava tão óbvio que eu já sabia que era um fantasma 1 hora antes do filme acabar. Ele no máximo é divertido e o bagulho do Boris que me surpreendeu um pouquinho. Minha nota é 6. O filme não tem nada demais. Então se vocês gostaram do tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no post, comentar os próximos vídeos que eu vi por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!